Hi class, how are you? E aí pessoal, como vocês estão? Meninos, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, tá? Sobre o que são os link words, sobre os link words de adição e os link words de condição, tá? Primeiro, o que são os link words? Os link words são palavras da língua inglesa que possuem a função de estabelecer ligação entre as frases, ou seja, são palavras que têm a função de ligar frases, orações, parágrafos, e além disso tudo, elas trazem sentido para o nosso texto, elas dão coerência e coesão, fazem o nosso texto ficar mais bonito, tá? E os link words não são exclusivos da língua inglesa. Nós temos na língua portuguesa uma classe de palavras chamada conjunção, né? Ou conectivos, que são os link words, só que em português, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de conectivos, tá? Nós temos o but, que significa mas, o however, que significa entretanto, o and, que significa e, o so, que significa então, o if, que significa se, e o until significa até, e o since significa desde, tá? Lembrando que aqui nós ainda não entramos nas classificações dos link words, tá? Dos conectivos. Aqui eu tô trabalhando eles, tô mostrando para vocês o que são conectivos. Nós ainda não entramos nas classificações. Aqui nós temos um exemplo, uma frase com um conectivo, com um link word. Nós temos a seguinte frase: I like to read and listen to music. Eu gosto de ler e escutar música. Então percebam que esse link word traz a ideia de conexão, ele junta as duas frases, além de dar sentido. Se eu utilizasse essa frase sem o link word, ela ia ficar sem sentido, ia ficar esquisita. Eu gosto de ler, escutar música. Não tem sentido, o texto fica vazio, a frase fica vaga. Então, o conectivo, ele traz essa ideia de coerência, além de juntar, né, de conectar orações e tudo mais, ele traz sentido, coerência para o nosso texto, tá? E assim, os conectivos, pessoal, eles são classificados, tá? Eles têm várias classificações. Cada conectivo, ele é classificado em um grupo de uma classe ali dentro dos conectivos. Por exemplo, eles podem expressar ideias de adição, condição, oposição e conclusão. Esses são apenas 4 classificações dos nossos conectivos. Existem outras, mas nesse primeiro momento nós vamos ver aqui as 4, tá? E inclusive vou revisar com vocês o que é esse conectivo de adição, tá? Por exemplo, o nosso link word de adição, ele tem o sentido de acrescentar informações ao nosso texto, tá? Nós vamos utilizar um conectivo de adição quando a gente quiser acrescentar informações ao nosso texto, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos de conectivos de adição. Nós temos o and, que significa e. Nós temos o also, que significa também. Só que o also é utilizado no início ou no meio da frase, tá? O to é também, só que utilizado no final de frases. E o besides, que significa além de, ok? Esses 4 exemplos de conectivos os 4 são classificados como conectivos de adição, tá? Lembrando, os conectivos de adição têm a intenção de acrescentar informações ao nosso texto. Vamos ver um exemplo? I like to dance and sing. Eu gosto de dançar
e cantar. Perceba, eu acabei de acrescentar outra informação à minha frase. Eu não gosto apenas de dançar. Eu gosto de dançar e cantar. She can speak in English and Spanish too. Ela pode falar inglês e espanhol também. Olha só, o nosso and e o to aqui na frase são conectivos de adição. Eles estão sendo utilizados com a intenção de adicionar outra informação à nossa frase. Por exemplo, a nossa personagem aqui da frase, ela não pode falar apenas inglês. Ela fala inglês e espanhol. Então, adicionou uma outra informação à nossa frase. Então, é para utilizar um conectivo de adição. Ok? Pessoal, a gente fez só uma pequena revisão do que são conectivos de adição, porque nós já tínhamos falado na aula anterior, né? Nas aulas anteriores, o que é, né, esse conectivo de adição. Eu quero focar mais nos conectivos de condição, que são esses que a gente viu aqui na aula hoje, tá? E que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. Aqui, o que são esses conectivos, esses link words, né, de condição? São aqueles que indicam uma condição para a realização de alguma coisa. Ou seja, para que você faça algo, tem uma condição. Sempre que você quiser expressar condição no seu texto, você tem que usar um conectivo, um link word de condição. E isso tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, tá? Lembrando que nós temos essa classe de palavras aqui na língua portuguesa, que são as conjunções, e que nós devemos utilizar essas conjunções para deixar o nosso texto mais coerente, para trazer sentido para o nosso texto, tá? Então, essas regras que eu estou mostrando para vocês aqui na língua inglesa, elas também podem ser aplicadas na língua portuguesa. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos ao uso desses conectivos, porque tornam o texto de vocês mais limpo, mais bonito, coerente, traz sentido para aquilo ali que vocês estão escrevendo. Agora aqui, esses conectivos condicionais, eles indicam uma condição para a realização de alguma coisa. Olha alguns exemplos de conectivos de condição. If, whether, unless, provided, as long as, in case of. O que significa o if? Se. Whether, será que? Unless, a menos que, a não ser que. Provided, contanto que, desde que. As long as, contanto que, também, tá? E eu vou dizer quando é que é utilizado o provided e o as long as, que tem o mesmo sentido, mas são utilizados em situações diferentes. In case, no caso de. Vamos ver alguns exemplos, pessoal. If I see him, I'll give him the message. Se eu o ver, darei o recado. O conectivo de condição que nós usamos aqui é o if, tá? Que significa se. Vamos ver se essa frase expressa a condição? Se eu o ver, darei o recado. Lembra que eu falei para vocês que o conectivo de condição, ele expressa uma condição para que algo seja feito? Olha só, eu só darei o recado se eu o ver. Olha a condição aí. Como é diferente do conectivo de adição que acrescenta informações. Esse aqui não, ele está expondo uma condição para que algo seja feito, para que algo seja realizado. Vamos ao próximo exemplo. You won't pass the exam unless you study harder. Você não vai passar na prova a menos que estude duro. Olha outra condição aqui. Você não vai passar na prova a não ser que você estude. A menos que você estude. Então, qual que é a condição para você passar na prova? Que você estude duro, que você estude pesado, né?
Olha a ideia de condição aí dentro do nosso texto e que o unless, que é o nosso conectivo de condição, traz pra gente. A menos que. Ele que traz essa ideia de condição para dentro do nosso texto. We'll go fishing this afternoon, provided it does not rain. Vamos pescar essa tarde, desde que não chova. Então, qual que é a condição para que a gente vá pescar? Que não chova. Então, o provided, que é o desde que, é o conectivo de condição que traz essa condição de que desde que não chova, nós vamos pescar. Então, ele traz esse sentido de condição para a nossa frase. Vocês estão percebendo o uso desse conectivo dentro do nosso texto? Mais um exemplo. You can stay here as long as you work hard. Você pode ficar aqui, contanto que trabalhe duro. Então, olha a condição para a pessoa ficar naquele local. Ela tem que trabalhar duro, tá? Trabalhar pesado. Call this phone number in case you get lost. Ligue para este número de telefone caso você se perca. Só é para você ligar para esse número de telefone se você se perder, caso você se perca, ou a condição para que você ligue para esse número, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o uso desse conectivo de condição, que ele é utilizado com esse sentido de expressar a condição para que algo seja feito, tá? E quando nós queremos expressar a condição dentro do nosso texto, nós temos que utilizar um conectivo de condição para mostrar, para trazer esse sentido para dentro do nosso texto, do nosso parágrafo, da nossa oração, tá bom? Meninos, it's all for today. É tudo por hoje. See you next class, ok? Vejo vocês na próxima aula. Caso vocês ainda estejam com dúvidas, me procurem. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? See you. Bye, bye.